A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo sobre o comentário da lição bíblica de jovens e agora estamos na lição número 7, alegria em meio à dor, certo? O texto do dia diz: mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e alegrei. 1 Pedro 4:13. A síntese diz: ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas se alegra verdadeiramente em Deus. Alegria em meio à dor. É o título da lição de número 7 da EBD dos jovens, da CPAD, Assembleia de Deus no Brasil. Então, o texto bíblico está em 1 Pedro, do 4, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padeça como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, o apóstolo aqui, Pedro, mais uma vez, nós estamos estudando as cartas de Pedro, está orientando os irmãos, ensinando os irmãos como proceder. Uma conduta cristã piedosa, uma conduta de acordo com como Cristo procedeu. E ele orienta daquilo que viveu, né? O apóstolo Pedro se alegrou no sofrimento. O apóstolo Pedro, quando foi perseguido, a Bíblia revela lá em Atos que eles se alegraram por ter sido chicoteados igual a Jesus foi. Então, essa é a alegria do cristão, é ser um exemplo de Cristo aqui na terra. E para ser um exemplo de Cristo, não é que o cristão tem alegria no sofrimento, não. Mas quando o cristão é um exemplo de Cristo aqui na terra, ele é perseguido. Mas essa perseguição não traz tristeza, traz alegria, porque ele está perseguindo, fazendo aquilo que Deus lhe orientou. E aí ele se torna feliz mesmo no sofrimento, certo? No versículo 12 ele diz assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Que o contexto que os irmãos viviam era o contexto de perseguição e de provação, muitas delas físicas, alguns irmãos eram presos, e aqui começava a grande perseguição aos cristãos, né? Como existe em alguns países uma perseguição física, a ponto de chegar a matar alguns cristãos, né? Então, eles não estranhecem, isso é normal para o cristão, porque o sistema que estava na época era anticristão. Então, o sistema anticristão vai perseguir os cristãos. E aí, como acontece em alguns países hoje no mundo, existe uma perseguição física. Então, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil existe uma perseguição ideológica, né? Então, tem pessoas que defendem outras religiões e perseguem o cristianismo, porque o cristianismo mantém a palavra de Deus como verdade, como pura, como princípio de Deus para a nossa vida. E aí eles atacam a Bíblia, atacam o cristianismo e atacam todo tipo de religiões, né? Então, N religiões, existe uma guerra de ideologias, né? Tem professores que chegam em sala de aula, né? E ali expressa sua religião, né? Que, por exemplo, o materialismo, ou hedonismo, ou panteísmo, N religiões, ele expressa lá, ainda diz que é atrasado quem é religioso, né? Na realidade, ele está querendo trazer os alunos para a sua religião, certo? Que seja um marxismo cultural, N outras ideologias. O ateísmo, né? Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que acham que isso não é religião, mas é uma religião. O ateísmo tem suas bases de fé, tem suas crenças, o marxismo cultural, tem suas doutrinas, tudo, o hedonista, e aí tudo tem suas doutrinas, seus
ensinamento, apesar deles não assumirem. Mas na realidade ele quer trazer os alunos para a sua religião. Então existe essa guerra ideológica e muitos alunos hoje não têm conhecimento bíblico, né, para defender a palavra de Deus, defender o Deus da Bíblia. Infelizmente, também, os alunos também têm medo de serem reprovados pelos esses professores que oprimem e são intolerantes religiosamente, né? Eles acham que não são religiosos, mas eles são religiosos e eles querem doutrinar, fazer prosélitos na turma e conseguem. Alguns não estão firmados na fé e acabam, né, e seguindo outra religião, marxismo, entre outros, certo? Então, hoje existe essa guerra ideológica. Então, o cristão ele vai ser perseguido se ele se levantar em sala de aula e se ele defender os seus princípios cristãos, certo? Se ele defender que existe um Deus amoroso na Bíblia e esse Deus amoroso ele morreu por nós na cruz do Calvário, em favor nosso, e aí esse Deus nos salva de nossos pecados, que prega o pecado. Muitos querem dizer que o pecado não existe, dizer que não existe nada de errado com o homem, né? Felizmente, existe algo de errado com o homem. A prova disso é a corrupção deste mundo, é porque o mundo vai de mal a pior. A educação não resolveu, né? Se tivesse resolvido, os países de primeiro mundo não teriam problemas, não entrariam em guerra, não entrariam em conflito, não maltratariam os outros. Então, a educação não resolveu. E aí ainda tem as pessoas que colocam a educação como sua religião. Mas, voltando para o texto, o apóstolo Pedro ele diz: mas alegrai-vos por vocês serem perseguidos, porque pelo fato de serem participando das aflições de Cristo. Isso aí nós temos que se alegrar. Por quê? Porque quando Cristo for revelar a sua glória, nós também estaremos ali fazendo parte do seu reino, estaremos ali, as pessoas vão se dobrar perante Cristo e nós estaremos ali como súditos do Senhor, como servos, como filhos de Deus. Então veremos a glória de Cristo e vamos nos alegrar por termos tomado a decisão correta para a nossa vida, certo? Então, se nós sofremos, né, vituperados, ou seja, sofremos por amor a Cristo, somos felizes, somos bem-aventurados, porque está em nós o Espírito de Deus. Então, mas o cristianismo ele prepara o crente para o sofrimento, prepara o jovem para o sofrimento, e aí o jovem que é cristão, ele consegue passar pelo sofrimento mais facilmente do que os outros jovens que não são cristãos, e os pais o protegem, colocam ele em bolhas, colocam nas melhores escolas, colocam nos melhores empregos, e se de repente esse jovem é frustrado em sua vida, não consegue o bem-estar, o status ou a condição de prazer que ele queira, muitos deles entram em depressão. Muitos deles entram em conflito com si mesmos. Os pais hoje querem criar os filhos numa bolha, mas os pais cristãos, eles colocam a realidade e colocam o sofrimento como algo natural. Principalmente se você for crente, você vai ter alguns empecilhos na sua vida por defender. As pessoas já vão olhar, quando você assumir a sua crença, já vão achar que você é uma pessoa atrasada, retrógrado, uma pessoa oprimida pela religião e em outras coisas, sem ter o mínimo conhecimento da sua vida, mesmo que você tenha uma vida feliz, tenha uma família feliz, tenha um lar feliz, mesmo que você participe de um grupo e seja feliz, mas as pessoas vão ter essa visão de você, certo? E aí você vai ser, claro, preterido em muitas coisas. Mas o cristão, ele é preparado para isso. Agora, o que o apóstolo Pedro adverte também é que nós não devemos padecer, ou seja, sofrer por causa do pecado. Ele cita aqui o homicídio, ou furto, roubo, ladrão, malfeitor, ou seja, aquele que pratica males, e aquele que se intromete em negócios alheios. Então, infelizmente, tem pessoas que sofrem realmente por causa do pecado. Existe o sofrimento, que não é um sofrimento causado pelo pecado, é um sofrimento natural da vida, e esse sofrimento, mesmo fazendo a obra de Deus, né, você pode sofrer, como o caso nos apóstolos sofreram, Pedro sofreu, Paulo sofreu, todos sofreram, e aí já cai por terra a teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode sofrer. Essa teologia da prosperidade é uma teologia maligna, distorção do evangelho, e isso aí
não existe na Bíblia. É natural o crente sofrer. Existe esse sofrimento natural de estarmos aqui, de pregarmos a palavra, de vivermos uma vida que estamos sujeitos ao sofrimento, às doenças e males desse mundo. E existe o sofrimento que as pessoas sofrem por causa do pecado. Por causa do pecado, os malfeitores vão ter o seu sofrimento, os ladrões vão ter o seu sofrimento, o homicida, então eles vão ter uma vida de sofrimento. Eles vão ser, né, julgados pelos homens e vão ser julgados por Deus também. Então, o crente não deve sofrer por isso. Ou seja, tem muitos crentes que sofrem por causa que pecam, e pecam muito feio. Tem crentes que dão mau testemunho no colégio, tem crentes que são cegos no trabalho, tem crentes que são péssimos estudantes. Aliás, crente entre aspas, né? Dizem que são crentes, mas não conhecem ainda o proceder correto cristão, não conhecem a verdade, não conhecem Cristo, não está disposto a seguir a palavra de Deus, porque não foi ainda transformado numa nova criatura. Então, quando a pessoa não é uma nova criatura, o máximo que ela pode fazer é fingir, né? O máximo que ela pode fingir é vestir um paletó, o máximo que ela pode fazer é vestir uma roupa, ir para a igreja aos domingos, ir para a igreja todo dia na semana, se ajoelhar, e a gente pensa que ele é crente. Então, mas eles são péssimos empregados, são péssimos pais, são péssimas mães, são péssimos filhos, e aí são péssimos alunos, e esses aí sofrem, infelizmente sofrem. E o sofrimento deles em decorrência do pecado. E o problema é que o pecado, por exemplo, do pai, os filhos sofrem, né? Quando o pai deixa o lar, quando o pai adultera, quando o pai desfaz, ou a mãe desfaz uma família, os filhos vão sofrer. Vão sofrer psicologicamente, vão sofrer por N motivos, né? Muitas vezes necessidades até financeiras. Então, não devemos padecer por isso, porque somos cristãos e a Bíblia toda nos ensina como proceder, a palavra de Deus nos ensina como proceder. Do princípio ao fim, a palavra nos ensina como proceder. Quando Deus dá os mandamentos e diz assim, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Quando Deus dá essas ordenanças, né, as pessoas que não entendem e criticam a Bíblia, elas acham que Deus é um Deus opressor. Mas Deus não é um Deus opressor, é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus Pai. Quando Ele diz essas orientações, é para a gente vivermos bem, é para a gente vivermos em paz, em felicidade, em alegria. Porque o pecado, a prostituição, o adultério, o roubo, a cobiça, traz, além de danos materiais, traz danos para a sua alma, traz danos para o seu intelecto, traz danos para o seu psique. Então, as pessoas acham que nosso Deus é um Deus opressor, mas não. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele nos orienta como proceder. Infelizmente, muitos cristãos não acreditam na Bíblia, insistem no erro, insistem no pecado, e aí sofrem por causa disso. O apóstolo Pedro diz, não devemos sofrer por isso. O cristão não sofre por isso. Mas na época já havia os falsos cristãos, como hoje existe, na época já existe. Então tem muita gente que diz, a igreja primitiva tem os mesmos problemas de hoje, né? Como Salomão disse, não há nada novo debaixo do sol. Então que venhamos aprender, jovens, que venhamos a seguir a palavra de Deus, que venhamos buscar a Deus, que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e praticar uma vida de santidade. Porque uma vida de santidade é uma vida de comunhão com Deus e vai lhe trazer menos sofrimento. O sofrimento da perseguição, por você ser cristão, você vai estar alegre com esse sofrimento. Mas o sofrimento do pecado que está sobre este mundo é um sofrimento terrível. É um sofrimento que vai lhe trazer males, depressão, doenças psíquicas e N coisas. Doenças físicas e N coisas. Então, o nosso Deus é um Deus de amor. Creia nisso. Siga suas orientações. Siga a sua palavra, que você vai ser feliz, vai ser bem-aventurado, como a Bíblia diz, ou seja, vai ser feliz, mesmo que seja perseguido, num país livre como o Brasil, mas que as guerras e as ideologias estão aí em todos os lugares. Então, que Deus abençoe a vocês e tenham uma boa aula. Paz do Senhor a todos.